Olá, meu nome é Larissa Parreira, sou estudante do curso de Pedagogia e atualmente eu estou no segundo período. A nossa matéria, Sociologia da Educação, ela é ministrada pelo professor Ademar, que ao longo desse semestre a gente teve a oportunidade de aprofundar as nossas relações importantes sobre a educação e sobre o papel da escola na sociedade. O intuito desse vídeo é apresentar uma síntese que é construída durante toda a disciplina, articulando os autores estudados, os conceitos trabalhados e as reflexões desenvolvidas ao longo das aulas também. Mas, mais do que relatar as atividades, eu quero também demonstrar a minha compreensão crítica que eu desenvolvi sobre a educação enquanto um fenômeno social, histórico e cultural. E como isso impacta diretamente na minha formação como futura docente. Ao longo da disciplina, eu compreendi que a educação ela não pode ser analisada apenas de forma isolada, como se fosse um espaço neutro de transmissão de conhecimento. A escola ela é uma instituição social construída historicamente e profundamente atravessada pelas estruturas econômicas, políticas também e culturais da sociedade. E isso significa que a forma com que a escola funciona, o que ela ensina e como ela avalia não são decisões neutras, mas elas refletem também os valores e interesses sociais. Entender a sociologia como ciência foi fundamental nesse processo, porque a sociologia ela surge em um contexto de imensas transformações sociais, especialmente com a Revolução Industrial e o avanço do capitalismo. Nesse cenário, tornou-se necessário compreender como a sociedade se organiza, como as desigualdades se estruturam e como os indivíduos são formados dentro dessas relações, né? E a partir disso, eu percebi que o indivíduo, ele não nasce pronto. Ele é socialmente construído. Os seus valores, comportamentos, perspectivas, eles são moldados pelas instituições sociais, entre elas a família e a religião e a maneira muito significativa a escola. E quando estudamos Durkheim, compreendi a ideia da educação como um fato social. Para ele, a educação ela exerce uma força sobre o indivíduo transmitindo normas e valores necessários para a vida em sociedade. E essa perspectiva, ela evidencia a função integradora da escola que contribui para a coesão social. No entanto, ao mesmo tempo em que a escola ela integra, ela também padroniza. E ao transmitir valores coletivos, ela pode reforçar modelos já estabelecidos e limitar questionamentos também, né? E isso me levou a refletir que a educação ela pode tanto fortalecer o sentimento de pertencimento quanto reproduzir estruturas conservadoras também. E já com Weber, a análise se aprofunda na compreensão da ação social. Ele nos convida a entender o sentido que os indivíduos eles atribuem às suas ações, aplicando isso à educação. Assim, eu percebi que a escola não tem o mesmo significado para todos. Porque para alguns estudantes, ela representa oportunidade de ascensão social, né? E para outros, ela pode ser vivenciada apenas como um espaço de exclusão ou frustração. E isso evidencia muito que a experiência escolar ela é marcada por condições sociais de cada sujeito. E além disso, o Weber ele contribui ao discutir a racionalização da sociedade moderna. Porque a escola ela passa a funcionar de uma forma muito burocrática, organizada por regras, horários, currículos e avaliações padronizadas, né? Embora essa estrutura ela busca eficiência, ela também pode tornar o processo educativo mecanizado também, né? E isso me faz refletir sobre a importância de humanizar a prática pedagógica
para que o ensino ele não se reduza a cumprimento de normas, como o espaço de diálogo e formação também crítica. E já com Marx, a discussão ela ganha uma dimensão ainda mais estrutural. Porque ao analisar a sociedade a partir das relações de produção e de luta de classes, o Marx ele evidencia que as desigualdades elas não são naturais, mas historicamente construídas. E relacionando isso à educação, eu compreendi que a escola ela pode funcionar como um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais e os estudantes, eles provenientes de contextos economicamente favorecidos, eles possuem mais acesso a recursos culturais e oportunidades, enquanto outros enfrentam barreiras estruturais que dificultam seu desempenho escolar, né? E dessa forma, a ideia de meritocracia ela precisa ser problematizada. Nem todos partem do mesmo ponto de partida. Ignorar isso é considerar as desigualdades estruturais que atravessam a sociedade. E, no entanto, a escola ela pode ser um espaço de transformação, dependendo da postura do educador, das práticas pedagógicas adotadas, né? E é nesse ponto que eu compreendo a educação como um campo de disputa. Ela pode reproduzir a ordem social vigente ou contribuir para questioná-la. E essa compreensão, ela impacta diretamente a minha formação docente. Não é possível, atuar na educação sem reconhecer o seu caráter político e social. E o professor, ele não é neutro. A sua prática, ela carrega intencionalidades e valores e posicionamentos. E ser docente exige responsabilidade social, sensibilidade às diferenças e compromisso com a formação de sujeitos críticos. E ao longo da disciplina, eu percebi que Weber, Marx e Durkheim, embora partem de diferentes perspectivas distintas, eles oferecem ferramentas complementares para analisar a escola. O Durkheim, ele ajuda a entender a formação social da educação. O Weber, ele permite compreender os sentidos atribuídos à escolarização e à lógica racional que organiza a instituição. E o Marx, ele evidencia as desigualdades estruturais e as relações de poder que atravessam o espaço escolar. E juntos, esses autores eles possibilitam uma leitura mais complexa da realidade educacional. Finalizo afirmando que a sociologia da educação ela não foi apenas um conjunto de teorias estudadas, mas um processo formativo que ampliou a minha consciência sobre o papel da escola na sociedade. E hoje eu compreendo que educar não é apenas ensinar conteúdos, mas participar da formação social dos indivíduos. E a prática docente, ela deve estar comprometida não apenas com o aprendizado técnico, mas também com a construção de uma sociedade mais justa, mais crítica e mais consciente também. E é com essa perspectiva que eu pretendo construir a minha trajetória profissional. E além dessas discussões teóricas desenvolvidas ao longo da disciplina, também realizamos diversas atividades no PALET. E no final do vídeo eu quero deixar também um vídeo mostrando todos os 6 pallets que a gente fez, que foram citados no vídeo, que foram fundamentais para aprofundar nosso entendimento e construir conhecimento de forma coletiva. Essas atividades, elas nos permitiram relacionar a teoria e a prática, tornando o aprendizado mais significativo. Então agora eu quero falar sobre todos os passos que a gente fez. No passo 1, a gente realizou uma pesquisa sobre a desigualdade social. E essa atividade, ela foi essencial para compreender que a desigualdade, ela não resume apenas a renda, mas envolve o acesso à educação, à saúde, à cultura e às oportunidades também. E ao relacionar essa pesquisa com o pensamento de Marx, eu percebi que as desigualdades educacionais, elas não são neutras, mas é resultado de uma estrutura social historicamente construída. E nem todos os estudantes, eles partem do mesmo ponto de partida. E isso influencia diretamente seu percurso escolar.
E essa reflexão, ela me fez entender que o fracasso escolar, ele não pode ser analisado apenas como uma falta de esforço individual, mas como uma consequência de condições sociais desiguais. E já no PALIT 2, discutimos a relação entre a sociologia e a educação. E nesse momento, ficou claro que a sociologia, ela nos oferece instrumentos teóricos para analisar a escola de forma mais crítica. A educação, ela não pode ser vista apenas como uma prática pedagógica, mas como um fenômeno social. E a escola, ela transmite conteúdos, mas também valores, normas e expectativas sociais também. E essa atividade, ela reforçou minha compreensão de que o professor, ele precisa reconhecer a realidade social dos alunos para desenvolver uma prática mais consciente e significativa. E no PALIT 3, a gente aprofundou o pensamento de Marx, Durkheim e Weber. E esse estudo comparativo, ele foi muito importante porque evidenciou que cada autor, ele contribui de uma forma mais distinta para a compreensão da educação. E Durkheim, ele destaca a função socializadora da escola e sua importância para a coesão social. O Weber, ele nos ajuda a compreender os sentidos da ação social e o processo de racionalização das instituições escolares. E já Marx, ele evidencia as desigualdades estruturais e a relação entre a educação e a reprodução social. E ao analisar esses três autores em conjunto, eu percebi que a escola, ela pode ser entendida por múltiplas perspectivas e que isso amplia nossa capacidade de reflexão crítica. E no PALIT 4, a gente discutiu sobre a sociologia da educação na formação dos professores. E a gente fez uma entrevista com a professora Betânia. E essa experiência, ela foi muito significativa porque aproximou a teoria da prática. E ao ouvir a professora, ficou muito mais evidente que os conceitos sociológicos não ficam apenas no campo teórico, mas também influenciam diretamente a atuação docente. E eu percebi que a professora, ela precisa compreender as desigualdades e reconhecer as diferenças culturais presentes na sala de aula e assim atuar com responsabilidade social. Essa atividade, ela também reforçou a importância de uma formação docente que vai muito mais além da técnica, incluindo também a fundamentação teórica e postura crítica. E já no PALIT 5, aprofundamos as contribuições de Durkheim, Marx e Weber na educação. E mesmo sendo autores clássicos, suas análises, elas continuam extremamente atuais. A função integradora de Durkheim, discutida por Durkheim, ela é ainda mais visível na organização escolar contemporânea. A racionalização analisada por Weber, ela pode ser percebida na estrutura burocrática da escola com regras, horários e avaliações padronizadas. E as desigualdades apontadas por Marx, elas continuam ainda presentes na realidade educacional brasileira. E isso demonstra que a sociologia da educação, ela nos oferece ferramentas fundamentais para interpretar o presente. E por último, no PALIT 6, refletimos sobre a nossa própria experiência com a sociologia da educação. E esse foi um momento importante porque ele permitiu reconhecer a minha evolução ao longo do semestre. E lá no início eu via a disciplina como algo mais teórico. E no entanto, com o passar das aulas, das atividades, eu compreendi que ela transforma a maneira de enxergar a escola. Eu passei a observar o ambiente escolar com um olhar mais crítico. E eu entendi que cada prática pedagógica, ela está inserida em um contexto social mais amplo. E além dos PALITs, eu também quero deixar aqui registrado que realizamos um seminário temático sobre o Observatório Sociológico Família e Escola da UFMG.
Ele foi apresentado no dia 3 de fevereiro e esse seminário ele ampliou ainda mais a minha compreensão sobre a relação entre a família e a escola. Porque eu percebi que a educação ela não acontece apenas dentro de sala de aula, mas ela envolve múltiplos atores sociais. E a parceria entre a família e a escola ela é muito fundamental para o desenvolvimento do estudante. Mas também ela pode ser atravessada por desigualdade social e diferenças culturais. E essa discussão, ela reforçou a ideia de que a escola ela é um espaço complexo, que exige diálogo, sensibilidade e compreensão das realidades sociais. E para finalizar, eu gostaria de destacar que essa disciplina ela foi fundamental para a minha formação acadêmica e pessoal também. A sociologia da educação ela ampliou minha consciência sobre o papel da escola na sociedade e sobre as responsabilidades que assumimos ao escolher a docência como profissão. Eu agradeço muito à professora Ademar pela condução das aulas, pelas reflexões propostas e pelo incentivo ao pensamento crítico ao longo de todo o nosso semestre. As discussões realizadas em sala de aula, elas foram essenciais para a construção do meu aprendizado. E eu concluo reafirmando que a educação ela não é apenas um processo de ensino de conteúdos, mas uma prática social carregada de significados e responsabilidades. Como futura pedagoga, eu assumo o compromisso de atuar de forma consciente, crítica e comprometida com a transformação social. E sempre reconhecendo a escola como um espaço de formação humana, cidadã e histórica. Bom, por aqui eu finalizo o meu vídeo e eu quero deixar também aqui agora um trecho mostrando os 6 pallets que a gente fez durante esse segundo semestre. E mais uma vez o meu agradecimento ao professor Ademar.